Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão fazendo um covil de ladrões. E eis para mim a melhor passagem do Evangelho, porque ela demonstra como Jesus Cristo foi o primeiro profissional regulatório do mundo. Quando entrou no templo e viu o comércio tomando o lugar da fé, Jesus não ficou em silêncio, ele ficou puto. E é uma das raras passagens da Bíblia em que vemos Jesus com sangue nos olhos e espumando de raiva. A casa de meu pai é casa de oração, não é casa do comércio! Pagamos dízimos, mas eles se preocupam mais com César do que com Deus. Eles esqueceram a palavra de Deus. Está dizendo que não devemos pagar impostos a Roma? Ei, esse dinheiro é meu! De quem é a imagem nessa moeda? César. Então dê a César o que é de César! E dê a Deus o que é de Deus! Eu farei com que essa seja a casa de Deus de novo. Ele derruba mesas, espalha moedas, expulsa os mercadores que transformavam espiritualidade em exploração. A indignação dele não era contra o comércio em si. Dê a César o que é de César. Mas era contra a manipulação da confiança das pessoas. Porque toda vez que a fé é sequestrada, alguém lucra em cima da vulnerabilidade humana. A fé move montanhas. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Não é assim que rezamos nas missas católicas? A fé é uma das forças mais poderosas da experiência humana. É ela que nos faz acreditar em promessas, em marcas, em líderes, em ideologias, em soluções milagrosas. A fé ainda molda o nosso comportamento. É porque você acredita em algo que você compra, consome, segue, investe, vota, compartilha, entrega a sua atenção e às vezes até a própria identidade. Você acredita no status que uma marca promete. Na eficácia de um suplemento duvidoso, na caneta emagrecedora, na solução definitiva para a calvície, nas bets que vão mudar a sua vida, no coach financeiro, no influencer e por aí vai. A vulnerabilidade humana sempre movimentou mercados gigantescos. Ontem, no Templo de Jerusalém, eram cambistas e vendedores de animais para rituais religiosos. Hoje, podem ser bets, gurus digitais, produtos sem evidência comprovada, discursos políticos, plataformas viciantes ou algoritmos desenhados para explorar o medo, a ansiedade, a carência e a esperança. É exatamente aí que nasce o verdadeiro sentido do regulatório. Proteger a sociedade quando a confiança coletiva vira mercadoria. A regulação não existe para sufocar a inovação ou perseguir negócios. Ela existe para impedir que a fé na saúde, na segurança, na informação e na dignidade humana seja transformada em instrumento de abuso. Troca o templo por rede social. Troca os mercadores por influencers. Troca as moedas por algoritmos e continua exatamente igual. A bet captura esperança, o coach captura insegurança, Big Tech captura atenção, influencer captura confiança, todo mundo disputando a sua mente em tempo real. Todo mundo tentando converter vulnerabilidade em lucro escalável. Jesus Cristo é a salvação do mundo da barbárie. A sua mensagem humanitária é inovadora porque ela rompe com a lógica da força, da exploração e da desumanização como fundamentos da sociedade. Em um mundo marcado pela violência, pela exclusão, pelo poder absoluto, Cristo coloca no centro da civilização a dignidade humana, a proteção aos vulneráveis, a responsabilidade coletiva e o limite ético sobre aquilo que pode ou não pode ser feito contra o outro. Sua mensagem inaugura a ideia de que nenhuma autoridade, mercado ou interesse econômico pode valer mais do que a vida humana. Princípio que, séculos depois, também inspira as bases morais da regulação da saúde pública e da proteção social. É por isso que digo que regulatório é civilizatório. O que Jesus Cristo inaugura é aprimorado ao longo dos séculos
em diferentes momentos e com diferentes denominações, mas com um propósito único: impedir que a vulnerabilidade humana seja transformada em mercadoria. E é sobre a evolução da regulação de mercado ao longo da história e como ela mudou o destino da humanidade que falaremos nessa série especial de 5 episódios aqui no canal da Regulatory Academy. O regulatório na história da civilização. Como a humanidade tentou impedir que o mercado se transformasse em barbárie. Meu nome é Thaís Gondar, sou executiva de assuntos regulatórios há mais de 20 anos e fundadora da Regulatory Academy, a primeira universidade digital de ciências regulatórias do mundo. A nossa missão é formar os futuros líderes regulatórios do mercado global e você pode ser um deles. Se quiser acompanhar as aulas gratuitas, os eventos, os conteúdos ao vivo, entra no nosso campus digital no WhatsApp, que é lá que divulgamos toda a programação da Regulatory Academy em primeira mão. O regulatório não nasceu com a Anvisa. O regulatório nasce quando a humanidade percebe uma coisa: o poder econômico precisa de limite. Embora algumas pessoas acreditem que ele se autorregula, infelizmente isso não é verdade. E vamos entender o porquê nos próximos vídeos dessa série. Jesus Cristo não criou a agência reguladora. Ele não criou a vigilância sanitária. Ele não criou o Estado técnico. O regulatório ele só começou a existir como estrutura institucional 2000 anos depois de Cristo. Mas o que existia na época dele era a semente moral da ideia de limite. A ideia de que o poder econômico não pode operar sem responsabilidade social. E essa ideia atravessaria séculos até explodir de vez em um dos momentos mais violentos da história da humanidade. Uma época em que reis acumulavam riqueza enquanto o povo morria de fome. Em que empresários acumulavam capital enquanto crianças trabalhavam mais de 16 horas por dia. Uma época em que a população começou a perceber algo extremamente poderoso: que talvez o poder não devesse mais existir apenas para proteger privilégios. No próximo episódio, vamos entender como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial inventam a ideia moderna de interesse público e inauguram a primeira onda regulatória da civilização ocidental. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, seu comentário, siga o canal, ative as notificações para saber quando os próximos vídeos dessa série estarão disponíveis. Isso também ajuda a gente a criar mais conteúdos como esse para vocês. Toda semana estarei aqui trazendo novidades e falando sobre educação regulatória e como ela civiliza o mundo para melhor. Tchau, tchau! E até o próximo episódio.